Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês todas as terças-feiras, não? Todas as terças temos essa palestra especializada com profissionais muito conceituados há décadas, como é o caso hoje do Dr. Dalton Leme, que é terapeuta ortomolecular e que, mais uma vez, vai nos brindar com conhecimento extraordinário. E aí, nessa parte introdutória, gostaria de pedir a você que reenviasse o link, né? Relembrasse aquelas pessoas que você fez o convite durante o dia de hoje, o dia de ontem. É um assunto que gera muitas dúvidas, é um período, diríamos, comum, normal na vida da mulher, especialmente na faixa etária logo após os 40 anos, mas repleta de dúvidas. E hoje o Dr. Dalton vai tratar do assunto, vai mostrar a forma simples de você reduzir as complicações desse período. E olha que coisa importante. Depois vocês vão poder contar os seus relatos de como foram beneficiados com o projeto da água tratada magneticamente e também fazer perguntas, né, para o Dr. Dalton Leme. Então, vamos trazer o Dalton aqui para que ele possa dar o seu boa noite inicial, né? Vamos destacar ele aqui. A todos, só um instantinho. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos os convidados, a todos que são da equipe da família Timol e aqueles que estão nos visitando também pela primeira vez. Com certeza vocês vão ter informações interessantíssimas aqui. O doutor Dalton estava em São Paulo, né, Dalton, no domingo, realizando Sim. presencial e hoje está aqui conosco online, compartilhando o seu conhecimento. Se você está como convidado, eu quero me dirigir nesse momento a você para expressar a minha gratidão, a nossa gratidão. Alguém te enviou o link e talvez você tenha feito aí algum ajuste na sua agenda, na sua programação, talvez esteja abrindo mão do seu convívio familiar, do seu lazer, e isso reflete o interesse que você tem por esse assunto. E a nossa parte é fazer valer a pena. Fiquem até o final e eu tenho certeza que vai valer muito a pena tudo que vai ser apresentado aqui. Nildo, boa noite. O Nildo está aqui conosco, né? Qualquer emergência, o Nildo toca o barco aqui com o Dr. Dalton. Nildo, seu boa noite também, tá? Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Dalton. Boa noite, Orlando. Boa noite, Nildo. Maravilha. Deixa eu destacar o Nildo aqui também para todos, né? Nildo está sempre aqui nos dando suporte, caso surja alguma necessidade. Obrigado pelo apoio, viu, Nildo? Vontade aí, Dr. Dalton. Estamos aqui na luta, tranquilo, precisando, estamos aí. Bom, agora nós vamos ouvir o Dr. Dalton. Pessoal, todas as terças-feiras, um assunto de necessidade de qualquer ser vivo, né? Porque o conhecimento que vocês vão ter, tenho certeza que é para você levar para toda a sua vida e também partilhar com outros, com seus familiares, amigos, levar esse bem a outras pessoas. E agora, sem mais delongas, Dr. Dalton, com você, já o cumprimentamos e agora o assunto é menopausa. As dúvidas, os depoimentos, a partir de agora. Dalton, com você. Obrigado, Orlando. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Tivemos numa palestra em São Paulo, domingo, eu e o Rômulo César, e foi muito bom, né? Ver o trabalho que está sendo feito ali na capital, muito interessante. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a menopausa, né? Isso acaba causando uma certa polêmica, né? E dúvidas também, até mesmo as mulheres que passam por isso, né? Eu percebo que o nosso público maior aqui são mulheres, né? Quem aí já sofreu ou sofre de menopausa? Levanta a mão na telinha aí. A gente, com certeza, diante disso, ó, acaba vendo muitas mãos levantadas, né? Puxa vida, mais do que eu imaginava, hein, Orlando? Então, fiquem atentos aí que eu vou passar umas dicas para vocês, porque é o seguinte, olha, o que é a menopausa? Se fala tanto dela, né? A menopausa é o período fisiológico após a última menstruação espontânea da mulher. Já fala menos, né? Está diminuindo, né? O início da menopausa, ele só pode ser considerado após 1 ano
do último fluxo menstrual. Uma vez que durante esse intervalo, as mulheres ainda podem menstruar ocasionalmente, né? Por isso que dá-se esse período aí para ter certeza de que realmente cessou. Nós sabemos que a medicina alopática, ela trata não só esse caso, como todos os outros quadros patológicos, de uma forma bastante direcionada, né? Quando nós estamos falando sobre determinado quadro patológico, a medicina hoje, ela se preocupa realmente em destrinchar sobre aquela doença, né? Hoje eu vou procurar fazer vocês abrir um pouquinho a mente aqui nessa live, né? E ver que para a medicina tradicional chinesa, a menopausa é uma consequência natural da decadência, da essência que seria o normal da mulher ali, né? Só que interessante que na medicina tradicional chinesa, ali mostra sobre alguns aspectos que começa a acometer esse bom funcionamento orgânico da mulher. O rim é o principal órgão afetado. Você já ouviu falar isso alguma vez? Geralmente, na medicina alopática, se fala bastante sobre questões hormonais. Não estou dizendo que não exista, tá? Mas tem um complemento de fraqueza em outros órgãos que leva a esse quadro, que é algo, assim, bastante temido, bastante sofrido para as mulheres, né? Causando vários sintomas que são indesejáveis. Vocês já ouviram falar em Yin e Yang? Já ouviram? Quem já ouviu falar aqui em Yin e Yang? O Yin e o Yang é o princípio da filosofia chinesa, tá? O Yin e o Yang são duas energias opostas, eles falam, né? Mas que se completam. Oposta, mas se completam. Vocês vão entender sobre algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? O Yin significa escuridão e o Yang é claridade. Seria a luz, que é uma energia luminosa, apresentando-se de maneira muito intensa. Uma luz, no caso o Yin, é uma luz fraca, até, por isso que às vezes até se vocês vão ver em algumas literaturas, descrito como a diferença, como se fosse o Sol e a Lua, né? Então, o Yin, a Lua, e o Yang, o Sol, mais claridade, intensidade. E como eu falei que o órgão mais afetado é o rim, a deficiência de Yin do rim, e ele começa então a ter essa perca de vitalidade, né? Embora tenha claridade, mas não tão intensa como se fosse o sol que eu comentei. Já no fígado há uma subida de Yang, uma claridade intensa, ligada a mais calor, fogo. A energia do rim, ela é consumida por que acaba acontecendo isso? Excesso de trabalho, muitas vezes na vida, no decorrer da vida da pessoa, pela atividade física. Uma coisa que é muito comum hoje, né, gente? A má alimentação. Também pela atividade sexual. Eu não quero dizer normal, alguns excessos ligados à atividade sexual. É como se houvesse um desgaste. Então, quando leva a uma ascendência do Yang, que é esse calor de fígado, normalmente está associado a uma vida com fatores que a pessoa teve. Olha como que sempre entra emocional, né? A pessoa teve uma vida com fatores estressantes, todo mundo tem, né? Mas normalmente essa pessoa teve por longa data, tá? Então, quais são os sintomas mais comuns que acontecem quando a pessoa começa com essa deficiência aí? Os sintomas mais comuns nesses casos, normalmente, está ligado a tonturas, vertigens, zumbido, enxaqueca, irritabilidade. Os maridos que o diga, né? Então, a mulher, quando está nesse período, normalmente ela tem muita irritabilidade, né? Um gosto amargo na boca, uma sensação intensa de calor. Que coisa ruim, né, gente? Nós somos criados perfeitamente, isso não era para acontecer, né? Mas, infelizmente, por sermos imperfeitos, algumas coisas que deveriam continuar funcionando normalmente, elas começam a apresentar uma deficiência que não deveria ocorrer. A deficiência de Yang do rim, normalmente ela vem acompanhada da deficiência de outro órgão que é afetado, o baço. Olha,
E o baço também tem ligação com a imunidade, né? Então, após anos de excesso de atividade física, às vezes a pessoa fala, mas não aconteceu isso a vida inteira, mas às vezes em algum período da sua vida foi muito intenso isso, tá? Trabalho que exigisse talvez muito esforço, associado a uma alimentação com excesso de alimentos frios, crus, úmido. E essas pessoas que partem para essa deficiência de yang, de rim, quais são os problemas que ela encontra, os problemas mais comuns? Geralmente, essa mulher ela vai apresentar também problemas digestivos, membros frios, principalmente mãos e pés, né? Uma certa palidez na sua tez, na coloração da pele, dores lombares, perca de apetite, olha quanta coisa, gente. Extensão abdominal, tendência, talvez, algumas a fazer fezes mais mole, outras, né? Entrei na menopausa, estou lutando com o problema da obesidade, não sei o que fazer. Então, a obesidade é mais uma coisa apontada. Rubor, né? Quando dá aquele fogacho, aquele rubor, que, meu Deus do céu, diz que é uma coisa horrível, né? Eu não sei, mas as mulheres que passam em consulta, elas reclamam que é algo que ela não desejaria para ninguém. Então, veja bem, são muitas coisas, né? Pés frios, através dessa irritabilidade acaba vindo depressão, cefaleias, dor de cabeça. Então, só que normalmente quando tem esse desequilíbrio levado a baixo, nem sempre produz os calores intensos. Eventualmente os calores aparecem, e essas pessoas normalmente é mais nas mãos, tá? Contudo, os sintomas mais importantes são do quê? De frio. Mesmo que a pessoa tenha aquele excesso de calor, depois em seguida ela diz que gela, né? Aquele suor gelado. Imagina que sensação horrível que é isso. A deficiência de yin e de yang do rim afeta a energia yang do rim, que seria essa energia que seria ligada ao sol, mais calor, mais vitalidade. Então, gerando calor em cima e frio embaixo, né? Se gera aquele calor e às vezes embaixo, nos membros inferiores, acaba sentindo frio. Olhos e garganta seco, eu vejo muitas mulheres reclamar disso. Dores de cabeça, já citei, né? Vertigem, aversão ao frio, em alguns casos, suor na palma das mãos, também fraqueza na região lombar, como lá eu citei dores, né? Mas sabe aquele cansaço, aquela fraqueza, aquela coisa que a pessoa parece que precisa repousar? Uma certa fraqueza nos joelhos também. Outra coisa, maridos, preste bastante atenção. A mulher, nesse período da menopausa, muitas vezes ela perde o libido, ela sente muita fadiga. Imagine, irritabilidade, fadiga, todos esses sintomas que eu estou citando aí, acompanhado desse calor, né, que às vezes se transforma também naquele suor frio. Imagine só, a mulher perde até o libido, né? E aí pensa, puxa, minha mulher, o que está acontecendo com ela? Então, depois que se desenvolve tudo isso e acaba afetando vários órgãos, como nós já citamos, rim, fígado, baço. Então, os afrontamentos normalmente aparecem onde? Na região da cabeça, tá? Então, os sintomas frios e quentes, em alguns casos, ou seja, no maior dos casos, estão presentes. Agora, a deficiência de yin, da essência do rim, quer dizer, desse bom funcionamento renal, esse é o tipo de menopausa que envolve o quê? Um desgaste físico e mental da mulher. Anos de vida desregrada, contrariada, levando ao desgaste dessa energia de rim. Isso acontece, sabe muito com o quê? Eu tenho observado e acompanhado pais que têm vício com álcool e a mulher ela esteve presenciando e passando muitos desafetos emocionais ligados a isso, tá? Drogas, também outra coisa, doenças crônicas pré-existentes, porque isso acaba oferecendo um QI fraco para a mulher, que o QI é a nossa fonte de energia, o canal de energia do nosso organismo. E a pessoa acaba tendo assim um QI fraco. E na fase da menopausa, isso pode levar a um severo desgaste da vitalidade que a mulher teria, levando a sintomas dos quais nós estávamos citando aí, tá?
Mas ainda tem outro fator, a falta de comunicação entre o coração e o rim. Gente, os nossos órgãos são todos interligados. Talvez vocês estejam falando assim, o que o terapeuta Dalton Leme está falando, que eu nunca vi falar dessas deficiências desses órgãos aí. Mas é importante saber isso, sabe por quê? Perceberam que tem mulheres que às vezes ela trata por anos, chega até a tomar hormônios, né? E às vezes ela não consegue encontrar o resultado que ela gostaria de levar uma vida normal nesse período também. Mas percebe que essas pessoas, muitas delas já me contaram, que às vezes procura acupuntura para o tratamento. E a acupuntura, ela acaba tratando todos esses órgãos citados. Então, a preocupação vital não é só da mulher estar passando por fogacho ou estar vivendo a menopausa, mas é fazer um equilíbrio na energia desses órgãos acima citados. Então, aí sim, começa a se conseguir um resultado bom, tá? A origem, a falta de comunicação entre o coração e o rim, a origem deste padrão é a deficiência, tá? De uma baixa energia, uma baixa vitalidade e claridade do rim. Mas isso pode acabar também afetando a nutrição do coração, tá? Então, tem uma relação íntima. E a medicina tradicional chinesa, ela leva muito isso em conta, tá? Agora, qual que é a esperança para as mulheres, né? Que método será que poderia usar de forma natural para que houvesse uma melhora nesse aspecto? Que ainda não citamos, né? Mas tem, assim, a palpitação, a insônia, a própria sudorese, ansiedade, gente. Isso gera uma ansiedade violenta. Agitação, vai afetar com certeza a memória também. Boca, garganta seca. Então, a medicina tradicional chinesa, ela apresenta a opção de um tratamento natural. É uma significativa solução para esses desagradáveis sintomas da menopausa. Sabe através do quê? Com o uso da dietoterapia. Fiquem atentas, eu vou citar aqui alguns alimentos que têm ajudado bastante. Por isso que algumas mulheres, somente por fazer a reposição de hormônio, nem sempre ela consegue o resultado de CB livre dos calorões. E sem dizer os efeitos colaterais, né? Que acaba enfrentando o que mais a mulher não queria, o aumento de peso, né? Então, a dietoterapia, a fitoterapia, oferece excelentes resultados sem esses efeitos secundários, tá? Em dietoterapia, em termos de dietoterapia, as mulheres podem usar alimentos como o tofu e o miso, tá? Que são... os japoneses usam muito isso, tá? Por quê? Porque são derivados, são feitos da soja e ajuda a regular os hormônios femininos e assim, com essa regulação de forma normal, sem enfrentar os efeitos colaterais, vai ajudar o quê? Expulsar aquele calor que tanto incomoda. Para quem não é apreciador de tofu, pode fazer com ele como se fosse um patê, tá? Coloca o patê, coloca o tofu no liquidificador, bate, faz como um patê, tá? E você pode acrescentar ali um azeite de oliva, que é excelente para o funcionamento da tireoide. Azeitonas pode ser usado para bater junto para fazer um patê. E a pimenta preta, gente. Pimenta preta ajuda muito nesse sentido. Ou seja, tudo aquilo que você coloca num patê normal, mas eu estou citando esses que ajuda para essa questão de melhorar a questão da menopausa. Depois que você fizer esse patê, você vai conservar ele, lógico, na geladeira, né? E até o momento de você consumir ele, talvez não consuma tudo na hora, né? Para que você possa fazer o reaproveitamento, tá? E você pode até molhar, no caso, né, um pouquinho do patê no shoyu, né? Ou seja, que é um molho de soja também, o qual vai ajudar bastante no paladar para quem não gosta do tofu. Porque o tofu parece que quem está acostumado a comer, tudo bem, mas se não, parece que ele é meio sem gracinha, né? Então, vamos lá. Outra dica excelente que eu gostaria de deixar para vocês, outra excelente alternativa, é o kiwi. Já ouviram falar que o kiwi pode ajudar você nessa fase da menopausa tão difícil?
O kiwi, ele é ótimo para refrescar o corpo e acabar com a transpiração, tá? E que quantidade você deveria fazer? Pode comer 1, 2, 3 kiwi por dia. Outro alimento alternativo, acerola, limão, amora, gente. Eu acredito que muitos de vocês já viram falar que o chá da folha da amora, né? Ele é muito importante nesse sentido, né? Então, a própria fruta amora, ela pode ser colocada também, tá? E, então, limão, amora, tem os mesmos efeitos refrescantes que eu estava falando lá. Alimentos como, não é muito comum aqui entre nós, mas para vocês saberem, as ostras, os ovos, o aipo, o nabo, cogumelo, manjericão. Por que que esses alimentos são importantes nesse processo aí? Porque eles são antioxidantes. São também ótimas fontes nutricionais. Olha que interessante. Então, veja bem. Por que que vocês acham que muitas pessoas têm relatado que após o uso da água magnetizada, veja bem, se fosse só questão da deficiência hormonal, talvez a água não fizesse nenhum efeito. Mas quando nós estamos falando em funções orgânicas, gente, isso tem grande significado, né? Por quê? Porque a gente está pensando, veja bem, a água modificada magneticamente pelo silocimol e mineralizada pelo TOP-H+, ela vai fazer uma plena hidratação celular. E através dessa hidratação celular, você vai estar hidratando o quê? Estes órgãos que estão sendo tão afetados. O rim, o fígado, o baço, né? O seu coração vai ter o melhor funcionamento. Por quê? Porque essa água, ela vai causar uma diluição, uma fluidez no seu sistema sanguíneo e vai fazer com que o seu coração não tenha que se esforçar tanto para bombear a circulação para o seu organismo. Então, olha que interessante, né? Muitas pessoas, às vezes, chegaram até a me perguntar, mas por que que a água funciona no caso da menopausa? Porque talvez a pessoa desconhecesse esses fatos que eu estou colocando para vocês aqui, que a medicina tradicional chinesa, ela leva em conta. Então, eu, como terapeuta ortomolecular, eu já uso os princípios da medicina tradicional chinesa há 23 anos de carreira como terapeuta. E, com certeza, eu tenho percebido a eficácia quando você trata na ordem inversa, né? De dentro para fora, auxiliando os órgãos que pararam de funcionar com tanta vitalidade como deveria, e ele está ficando deficiente. Então, a energia vai caindo. Então, gente, é muito importante saber disso. Hoje nós vamos ter aqui, inclusive, alguns depoimentos muito interessantes sobre como a água modificada magneticamente pelo silocimol e TOP-H+, teve um impacto muito forte na vida das pessoas. Inclusive, eu gostaria que, se alguém teve uma experiência interessante com questão da menopausa, eu gostaria que pudesse contar para nós como é que foi, qual foi a reação e qual foi o resultado que você teve. E se não funcionou também, vamos tentar ajudar que você raciocine nessa ordem inversa do que nós estamos colocando aqui, segundo o critério da medicina tradicional chinesa, e talvez você precise fazer um complemento para que ela passe a agir de uma forma integral no seu organismo e você tenha os resultados benéficos que já ouviram tantas pessoas falarem. Então, eu gostaria aqui de ver, né? Alguém que levantou a mão, que vai participar. Se puder, inclusive, destacar na tela a pessoa aí para mim, vai ficar bom. Ok, doutor Dalton, vamos lá. O Orlando caiu? O Orlando caiu aqui, viu? Ei, Orlandinho, mas tá bom, nós continuamos assim mesmo, né? Continuamos. Tem a Margarete aqui, deixa eu colocar a Margarete aqui. Isso. Margarete de Almeida. Margarete, de onde você é, Margarete? Ativa teu som aí, por favor, Margarete. Agora. Estão me escutando? Tô. De onde que você é, Margarete? Eu sou de Pernambuco, Moreno, Pernambuco, região metropolitana do Recife. Que bom.
O que eu Ficamos gostaria... felizes com a sua participação e presença aqui, viu? Muito obrigada. Minha conterrânea, viu, doutor Dalton? Opa! Então vamos ver o que ela tem para relatar para nós. Eu, com 43 anos, eu tive a menopausa, né? Entrei em menopausa, estou agora com 46. E realmente essa onda de frio e calor, ela não passou rápido. E eu estava sentindo, e vem há anos, né? E depois que eu adquiri esse projeto, faz 3 meses, eu não sinto mais essa onda de frio e de calor, né? Tomando da maneira correta. Eu também adquiri a chikungunya. Minhas articulações ficaram todas, doutor, comprometidas, inflamadas, e eu fiquei toda inchada, os pés, a ponto da minha mãe ter que vir cuidar de mim, feito uma bebezinha. E eu marquei o reumatologista, né? A questão de SUS demora bastante. E quando eu cheguei no reumatologista, ele falou: o que é que você tem? Eu disse: eu tivera chikungunya e eu gostaria de fazer novos exames para saber se eu estou bem mesmo, né? Aí foi feito novos exames. Ele também tocou, né, nos meus punhos, nos meus tornozelos, no joelho. E ele disse: bem, você está bem, o que é que você está fazendo? Eu disse: eu estou tomando de uma água corrigida. Ele fez: já sei qual é a água. A indústria farmacêutica vai falir com essa água. Se todos souberem. E eu falei, né? Bom, e o que é bom para a gente, doutor, a gente passa para o próximo, né? E ele falou: pois é, eu também faço uso. E rimos, né, com isso. Então, eu sou muito grata, né, por ter conhecido a Silocimol, e também meu irmão fez uso. Ele estava com infecção no colo do intestino, do reto, e com pedra nos rins. E ele nem sentiu que botou as pedras nos rins, né? Foi embora as pedras nos rins e o colo do reto dele desinfeccionou. E ele fez novamente o exame para saber se estava com pedras no rim, e o exame deu normal, como se ele nem tivesse. E fez o exame do colo do reto e estava desinfeccionado. Isso em 2 meses. Então, 2 eu falo meses de por uso, mim. só 2 meses de uso. Exato. E, para mim, 3 meses, eu não sinto mais esse calorão. O frio e o calor intenso, eu não sinto mais nada. E as minhas mãos, já posso dar tchau. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém já tinha te falado sobre essa relação orgânica de órgãos como o rim, o fígado, segundo a medicina tradicional chinesa, baço, coração? Alguém tinha te falado de alguma coisa sobre isso? Minha irmã, ela mora na Argentina agora, mas ela é massoterapeuta. E ela falou que todos os órgãos que ela estudou, né, a anatomia humana. Então, a Magali, ela me falou a respeito, né, de todos os órgãos, eles estão ligados. E ela trata, assim, da massoterapia, trata o corpo como um todo. E esse projeto da água corrigida, magnetizada também, né? Ele trata o corpo, todos os órgãos como um todo. Não precisamos de cada médico para cada órgão. E eu sou muito grata. E por esse conhecimento que eu agora adquiri, e meu corpo está bem, o bem que eu quero passar para o próximo, não é? E o Margarete, é que essa água magnetizada, na realidade, ela não é direcionada à patologia, à doença, né? Ela é direcionada a uma recuperação orgânica a nível holístico, integral. Por quê? Porque a hidratação que promove no sistema celular é o coringa da nossa recuperação. Que bom, doutor. Então, quanto mais conhecimento, melhor, né? Com certeza. Ficamos Porque a muito gente tome boas agradecidos do seu decisões. depoimento, viu? Grata Muito sou eu. obrigado. Obrigado, Margarete. Muito bom. Obrigada. Agora temos aqui o Ludmila Assis. Vamos lá. Ludmila Assis. Ludmila, abre o seu microfone. De onde você é, Ludmila? Boa noite, Salvador, Bahia.
Salvador, é um imenso prazer estar com você aqui participando conosco, viu? Obrigada, prazer todo meu, doutor. Bem, eu sofria, né? Eu sofro, né, da menopausa precoce e sofria com todos os sintomas, né? A questão da insônia, a dor de cabeça, aquele calorzão, né? Que ao mesmo tempo que às vezes dá aquele calor, bate um frio, um suor estranho, algo muito estranho. Então, vai fazer 4 meses que eu faço uso da água magnetizada, né? Corretamente, e hoje eu não sinto mais esses sintomas. Eu tenho menopausa precoce, eu tenho 35 anos. Nos 23 anos, eu perdi um dos meus ovários no parto, e com 32 foi tirado o outro. Então, depois que tirou o outro ovário, os sintomas só aumentaram. Aí, pesquisando, eu vi que imediatamente, quando é feita essa cirurgia, né, aumenta os sintomas. E foi muito difícil para mim, porque são as mulheres que têm, né, sabem, né, que a sensação é horrível. E hoje eu tenho todo esse alívio, eu agradeço muito ao projeto. Com certeza, viu, Ludmila? Parabéns aí por você fazer o tratamento certinho. E se a mulher faz esterectomia total, no caso útero, ovário, a dificuldade para vencer essa questão do calor, ela acaba se tornando um pouco mais resistente, né? Sim, Mas em casos normais, normalmente é mais rápido até, né? Tá bom? isso. Muito obrigado da sua Obrigada. participação, viu? Obrigado, Ludmila. Rosileide Martins agora? Rosileide Martins. Rosileide, abre seu microfone aí, seja bem-vinda, viu? No cantinho aí, precisa abrir o microfone. Vou mandar uma mensagem aí, viu? Agora, ativa aí o seu som. Tem que tocar aí na tela para ativar o som. Isso. Ah, tá Rosileide, certo. de onde você é, Rosileide? Eu sou de Ilhéus, na Bahia. Aí, lugar gostoso, hein? É, muito bom. No meu caso, eu já estou com mais de 15 dias usando a água, 15? né? E eu sou, 15 é, dias? sim. E eu comecei a fazer efeito com 3 dias. Puxa vida, que Eu, maravilha, hein? através do problema da menopausa, né? Eu entrei em depressão. Depois que eu fiz a esterectomia, não fiz a esterectomia geral, né? Eu só tirou o útero. E aí eu fiquei com depressão, com vários tipos de inflamação no meu corpo, né? Inclusive o nervo ciático me atacou. Muito calor que eu sentia, aquelas agonias que da menopausa. E eu estava tomando alguma medicação e não estava melhorando, estava ficando pior. E eu estou vendo que de 15 dias para cá, eu estou melhor, até dormindo melhor, disposta, que eu não tinha disposição para fazer nada. E graças a Deus, eu com essa água corrigida, Silocimol, eu estou tomando e graças a Deus eu estou bem. Parabéns, Rosileide. Que maravilha, em poucos dias, não? É poucos dias. Eu com 3 dias comecei a sentir Isso é que muito não estava bom. mais com aquele calorão. Aí Sinal que comecei a o seu sentir. organismo responde bem. Respondeu rápido, rapidinho. Muito obrigado aí pela sua participação. Tá bom. Obrigada. A Silvana. Boa noite, Silvana. Abre o seu som, por favor. Boa noite a todos. Silvana, é um prazer imenso tê-la conosco aqui, viu? Obrigado pela participação. De onde você é? Eu sou de Campo Formoso, Bahia. Já ouviu falar? A Bahia predomina, né? Então, eu tenho 53 anos, aí eu já estou na menopausa, e aí eu gostaria de saber como é que toma o chá da amora. Eu moro no sítio, eu tenho bastante folhas, e também eu tenho insônia, e eu gostaria de saber qual a folha adequada para a insônia. E eu também já faço uso da água magnetizada
há 3 anos. Ó, a folha da amora, normalmente, se for levar para o lado terapêutico, o ideal é colher ela antes do sol nascer. A folha recebeu aquele sereno. E você faz um chá normal, tá? Você vai pegar algumas folhas de amora, depende do tanto de chá que vai fazer, 4, 5 folhas de amora. Você faz o chá e vai tomando uma xícara de 3, 4, 5 vezes ao dia. Pode tomar, não tem problema. Pode ser todos os dias? Deve ser. Tem que ser todos os dias. Certo. Obrigada. Tá bom? E para insônia, uma folha? É que hoje nós não estamos falando sobre insônia, mas tá você pode pegar a alface, por exemplo, tem muito lítio. Se você pegar a alface com um talinho, com o talo da alface tudo, umas 2 folhas, colocar numa caneca, jogar água e abafar, você tomar, normalmente ser induzida rapidamente ao sono devido ao lítio que tem na alface. Agora vai depender se essa alface está num solo que realmente tem bastante lítio, entendeu? Uhum. Tá ok? Obrigada, hein? Eu agradeço a sua participação. Silvana, você fechou o som, Silvana, abre aí. Agora é a Dora, doutor. É Dora? Porque eu estou vendo Dora. Eu só estou vendo uma aqui na minha frente, só. Então, por isso que eu falei. Então, pode ser a Dora. Você tem como destacar ela aí ou não? Tem sim. É porque a Silvana estava sem o vídeo, aí não tem como destacar sem o vídeo. Entendi. O Dora, abre seu áudio aí, fazendo favor. Microfone. Dora, de onde você é, Dora? Prazer em tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. Boa noite, doutor, e a todos. Eu sou de Salvador. Salvador. O povo do Nordeste predomina com os tratamentos naturais. Impressionante, não? Com certeza. Depender de mim... Eu me lembro que eu trabalhei uns 6 meses numa clínica em Feira de Santana e Camaçari. Era em peso que o pessoal ia aí para buscar tratamento natural. Impressionante. É para isso. Legal. Então, pode relatar para nós qual foi sua experiência. Eu entrei na menopausa também precocemente. Foi com 38 para 39 anos. Aí, tudo isso que o senhor relatou no início, eu senti e ainda sinto algumas coisas, né? Por exemplo, o que me deixa mais agoniada assim é a irritabilidade, esse calor também. E aí eu já faço uso desse projeto há 3 meses e eu acredito que eu era para estar melhor dessa menopausa, mas pelo que eu observei, talvez seja a minha alimentação, porque eu ainda tomo café, apesar que não deveria, porque eu tenho um problema também de gastrite. Aí eu tomo café, eu como assim de vez em quando fritura, coisa que com certeza não é bom para esse tipo de patologia, né? Sim, você viu que eu destaquei ali algumas coisas interessantes sobre isso? Sim, né? Sobre a alimentação que eu falei no final, a dietoterapia, né? Mostrando ali os alimentos que realmente são favoráveis, né? Qual que é seu tipo sanguíneo? Eu não sei, doutor. Por incrível que pareça, não sei. Então, porque às vezes, dependendo do tipo sanguíneo, tem alguma alimentação específica que ajuda a melhorar a imunidade. E melhorando a imunidade, com certeza, vai melhorar o funcionamento de órgãos relacionados, entendeu? Por sinal... Mas você teve algum benefício já ou ainda não? Vários. Da menopausa, por exemplo, da menopausa. Não, da menopausa, eu tive já, porque assim, esse calorão vinha, tipo assim, em 2 minutos, em 10 minutos, né? Agora demora mais, quando o tempo está frio, por exemplo, aqui em Salvador está um pouco frio, que aqui não é frio, mas aí eu sinto, vem de vez em quando, né? Vem de vez em quando, mas aí eu já consigo ficar melhor. Antes me dava junto com fadiga, eu chegava a ter muitas tonturas, eu desmaiava, tinha aquela vertigem, né? Hoje não estou tendo mais vertigem, não estou tendo mais... Quanto você está tomando de água, Dora? Eu tomo 4 litros, porque é 800 ml em jejum e mais 3 litros no correr do dia. Tá bom. Então, eu acredito que a questão sua aí está melhorar essa alimentação.
Eu também acredito, mas tá ótimo. Eu penso assim, quem me dera eu ter conhecido esse projeto antes. Mas como tudo Que é no tempo bom, de que Deus, maravilha, hein? aí agora me bato aí com o senhor, trazendo mais essas informações. Eu até convidei uma irmã minha de última hora agora, tomara que ela esteja assistindo, né? Que ela também passa por isso. Ela também não Chama tem ela, como é que know-how. chama como é que chama a sua irmã? É Lúcia. Então, se a Lúcia estiver aí, ó, agradece a Dora, hein, pelas informações que ela está tendo aqui hoje, hein? Pronto. Viu? E eu tenho muito a agradecer a vocês por estar ajudando nós a cada dia, viu? Que Deus continue abençoando e protegendo todos nós. Obrigado, viu, Dora? Obrigado a sua participação também. Pronto. Então, agora eu não vou arriscar chamar nome. Quem que é? Me fala aí primeiro, depois eu... Agora é a Tânia, doutor. Agora a Tânia. Então, a Tânia abre o microfone. É um prazer tê-la conosco aqui. Seja bem-vinda nessa participação. E fala de onde você é, Tânia. De Hortolândia, São Paulo. Opa! Aqui de São Paulo? Sim. Boa noite a todos. Então, a partir dos 50 anos, eu estou com 57, né? Já entrei na menopausa, ainda sinto esse calorão imenso, que eu estou até com o ventilador aqui na frente, né? Porque, e outra, como o doutor estava falando, aí eu fiquei pensando, porque como eu só tenho um rim, a partir do momento que eu fiz a cirurgia do rim, tirei o rim, eu comecei a sentir esses calafrios, a mão gelada, esse sintoma, tudo que o irmão falou aí, que o doutor falou, eu sinto, por causa, eu não sabia que era do rim. Mas agora que eu Tem uma percebo. íntima relação, esses órgãos citados aí, tem uma íntima relação. Então, normalmente se trata a menopausa, mas esquece de fortalecer esses órgãos, entendeu? Oi, gente. E daí... Boa noite, meu amor. Tá acontecendo a live, viu? É só você entrar. Então, aí eu ainda não... Então, e também esse calorão, o que me aflige muito, né? É porque é essa fadiga mesmo. Agora eu ando com insônia, não consigo dormir direito. E também a falta do libido. Né? Isso é horrível isso, né? Porque é muito horrível. Então, e como o doutor estava falando também, né? Sobre a alimentação, né? Então, eu não sabia que tinha uma alimentação específica também para poder ajudar, né? E ainda não estou fazendo uso, né, do produto, né? Mas pretendo fazer o uso, sim, para poder melhorar todas essas questões. E também eu estou com um pouco... Você já fazendo uso, Tânia, essa hidratação a nível celular, que normalmente, às vezes, a pessoa está acostumada a tomar essas águas comuns, que a gente chama de água parada. Na ortomolecular, a gente fala água dura e água mole, né? Então, água dura é essa água sem tratamento nenhum. Por quê? Porque ela forma clusters, moléculas gigantes, que não conseguem se adentrar na mesênquima da célula. Então, por mais que você tome água, você hidrata de 50% a 60%. Agora, essa água modificada, através do silocimol e TOPH+, essa quebra molecular faz com que as suas células se hidratem 100%. Olha que diferença. Então, com certeza, se hidratar, está hidratando todo o seu organismo e a célula dos órgãos afetados também. Que nem, como eu tenho um rim, então dá muita sede, né? Eu bebo muita água, né? Né? Então, por isso que... e aqui a água é muito... Ela tem muito cloro, né? Então, isso afeta muito. E também outros problemas também crônicos, né? Que eu, desde criança, eu tenho problemas crônicos, de depressão, né? Aí foi a tirada do rim também. Agora estou com problema também de osteoporose, né? E artrose no quadril. Então, tudo isso E a água na questão da osteoporose, a Timola tem documentos comprobatórios de que realmente tem uma interação e uma forte influência na melhora do quadro da resistência óssea. Beleza, tá? beleza. Inclusive, todo mundo fique até o final aí, que no final vou oferecer um benefício para aquelas pessoas que quiserem uma orientação melhor, que daí eu posso dar detalhadamente para o caso de cada um, tá?
eu tenho a minha consulta online, mas eu vou oferecer um benefício para todo mundo que está nessa live aqui. Aguentem até o final. Muito obrigado pela sua participação, viu, Tânia? Eu que agradeço mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Doutor, nós temos agora aqui a Dulcineia. Dulcilene. Dulcilene, isso. Dulcilene, obrigado aí. Abre seu microfone, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Dulcilene. Eu moro aqui em São Luís, no Maranhão. Opa! Eu tenho, assim, várias perguntas. Eu já entrei no ciclo da menopausa, eu tenho 51 anos, eu sinto esse calor, só que eu ainda estou naquela fase da menopausa, minha menstruação vem um mês, aí passa 3, 4 meses sem vir, depois vem de novo, está naquele ciclo dessa forma ainda. Mas o meu interesse maior em participar hoje dessa live, porque eu soube hoje dessa água, é que o meu esposo, ele sofre há 9 anos de coluna. Ele tem 4 hérnias de disco na cervical e 6 na lombar. E, por último, há 1 ano e meio, descobriu que ele também tem a fibromialgia. Então, são situações que a gente vem lutando há 9 anos, eles têm muita crise, não tem indicação cirúrgica, e eu busco assim, qualquer método que possa melhorar a vida, a saúde dele, né? Que ele possa melhorar, ter uma vida melhor ainda, porque desde que ele descobriu, ele nunca mais não consegue carregar nada de peso. Quando tenta fazer, dá as crises muito fortes. Por isso, eu queria assim, saber mais informações sobre essa água, porque hoje eu fiquei sabendo que ela ajuda muito. Eu vou explicar uma coisa para você que vai acabar servindo para todo mundo, quer ver? O princípio de por que funciona, né? Então, isso é muito importante, né? Como que funciona essa água? Eu citei rapidamente aí a questão de esses clusters, né? Eu gostaria de colocar algo na tela aqui para a gente poder explicar melhor isso aí para você, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, peraí. Deixa eu achar aqui o zoom onde está. Vou só ver se eu consigo compartilhar minha tela para que eu consiga mostrar isso para você. Eu não sou muito bom nisso não, mas eu vou tentar aqui. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, tá aqui, consegui. Então, aqui, ó, veja bem, Dulcilene. A água magnetizada, por isso que na Timó a gente não fala muito sobre quadros patológicos, doença, tá? Por quê? Porque você precisa olhar de forma holística, né? A gente tem que tratar na ordem inversa, de dentro para fora o que está acontecendo. Então, o que está fazendo ter avarias no seu organismo? Em primeiro lugar, o que acontece é a desidratação celular. A água sem tratamento magnético, que eu falei, ó, ela começa a ter uma aproximação de pequenas moléculas eletricamente, ela se une e forma essas moléculas gigantes, que chama cluster. Então, a água dura, ela é rica nessas moléculas gigantes. E ela promove uma hidratação parcial, por quê? A mesênquima da célula, onde eu estou pegando aqui, ó, é que nem se fosse um poro. Então, as moléculas pequenas passam e as grandes não. Então, o que acontece? Por mais que você tome água,
você vai ter uma hidratação parcial de 50% a 60%. O que a água magnetizada, o silocimol, faz? Ele fica promovendo a quebra dessas moléculas gigantes. É como se explodisse as moléculas gigantes em milhares de pequenas moléculas, como está na segunda ilustração aqui, ó. Tá? Então, essas moléculas pequenas que foram explodidas, né, não deixa formar esses clusters, ela consegue, todas elas, passar na mesênquima da célula. Então, por isso que a água magnetizada, ela diminui a dureza, ou seja, elimina esses clusters, promovendo uma hidratação total da célula. Entendeu? Se o seu canteiro na sua casa, que você faz lá de cebolinha e alface, você largar sem água, ou com pouca água, o que acontece? Ele vai começar a ficar feia a verdura, não vai? Aí, quando você dá um jeito, Dulcilene, de hidratar melhor aquele canteiro, talvez aguar mais vezes ao dia, aquela verdura, aquela cebolinha, aquela alface, ela começa a voltar à vitalidade. Então, esse sistema acontece com o nosso organismo, tá? Então, é por isso que o resultado é tão grande e tão abrangente para vários tipos de patologias. Então, por isso que a gente não fala que a água magnetizada é boa para o câncer, é boa para a menopausa, é boa para a enxaqueca, é boa... Se você tratar na ordem inversa o que está gerando esse desequilíbrio que traz o quadro patológico, vai ser bom para qualquer tipo de coisa. E temos relatos, inclusive, de muitas pessoas com bico de papagaio, hérnia de disco, fibromialgia, que teve uma melhora significativa. Então, a Timol não promete cura, mas ela promete um reequilíbrio orgânico, que é o caminho para ver a melhora da pessoa. Entendeu? Conseguiu entender, Dulcilene? Consegui entender. Quem convidou você para a live? Foi a irmã Conceição. Ela é de Então, Lago da Pedra. Você peça para a Conceição que ela vai te mostrar depoimento de inúmeras pessoas que foram beneficiadas por isso. Que aqui na live não dá tempo. Tá. Tá bom? Tá ok. Mas com certeza ele vai ter bons resultados. Obrigado, Dulcilene. Doutor, nós temos ainda aqui mais umas 4 pessoas. Então, segura essas 4 aí, porque depois mais que isso não vai dar. Tá certo. Então, agora pronto. eu queria, talvez a gente vê com quem que é a próxima agora. Agora é a Nena. E depois poderíamos dar oportunidade para quem foi convidado e está aqui assistindo e tem alguma dúvida. Certo. Tá bom? Tá ok. Boa noite, Nena. Abre o seu som. É um prazer tê-la conosco. Fala de onde que você é. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou de Salvador, Bahia. Ei, lá, não estou falando que o Nordeste em peso cuida da saúde, né? Bahia está batendo recorde. É. O que acontece? Eu vou fazer 42 anos em abril. Menina de tudo. Oi? Menina de tudo. Há uns 2 anos atrás, a médica me disse que eu já estava com uma menopausa precoce. Só que com isso, ela mandou o chá de amora, tomar o chá de amora. E o que mais me incomoda, minha menstruação vem regular, normal, não está em falta ainda, é a suadeira. Eu transpiro demais, demais. Chega a ser muito vergonhoso. Essa parte do frio, calor, eu não sinto. É muito raro eu sentir frio. Mas o calor, para mim, é um absurdo. Chega a ser vergonhoso a quantidade que eu transpiro. Incomoda. Boa noite. E já que foi tocado no assunto também sobre a hérnia de disco, eu também tenho a hérnia de disco lombar. Então, eu gostaria muito de começar a tomar essa água magnetizada para ver os benefícios, entende? Então, eu vou dar uma dica para você. Não fica só no gostar, não. Porque vai adiantar para muito mais coisa ainda também, tá? Inclusive, você... Quem que convidou você para a live? Foi Jace, daqui de Salvador. Quem que foi? Acho que é Jace, Josse, alguma coisa assim. Eu só vi o nome mas dela. Você tem o contato dela, não tem?
Tem. Então, entre em contato com ela, que ela vai te ajudar a esclarecer qualquer outra dúvida e vai te mostrar a melhor maneira de você adquirir o produto. Tá certo, Tá obrigada. bom? Essa suadeira demais. O que é que eu faço? Veja bem, você toma muita água? Bastante. Só que Bebo essa bastante. água que você toma, o seu organismo não consegue absorver tudo. Então, como é que ele vai eliminar? Algumas pessoas através de urinação abundante, outras através de suor abundante. Então, quando você começar a tomar uma água de qualidade, que as suas células consigam absorver, a possibilidade é muito grande de diminuir essa sudorese exagerada, entendeu? A suadeira não é o corpo todo, é tipo daqui, do ombro para cima. Quando está ligado a esse quadro de pré-menopausa, ou fogacho, que é chamado, né? Que, na realidade, a pré-menopausa é um fogacho, né? Então, normalmente é daqui para cima mesmo, né? Mas, mesmo assim, está ligado a esse quadro de absorção de líquido do organismo aí também. Certo. Tá bom. Tá bom? Muito grato. Gostando muito de assistir a live, esclarece muitas dúvidas. Que bom, ficamos felizes com a sua participação também, viu? Obrigada. Quem que está aqui participando pela primeira vez e tem alguma dúvida, quer esclarecer, aproveita que o nosso tempo está avançando. Até vou tomar uma aguinha aqui também para me hidratar. Hein? Opa, agora apareceu aqui a Daci, que está aqui pela primeira vez, então. Vamos lá, Daci. A Helena também está pela primeira vez, Helena? Então, vamos dar oportunidade para as duas, uma de cada vez aí. Pronto, então vamos lá. A Helena está aqui logo de início. Vamos para a Helena. Ative teu som aí, Helena, por favor. Tá ouvindo? Opa! Alto e claro. Alto e claro. Eu moro aqui em Belém do Pará. Da onde você é, Helena? Da onde que você é? Belém do Pará. Opa! Belém do Pará. Legal. Tenho 54 anos e estou usando a água há 3 meses. E eu ganhei de presente o Silocimol. Então, que presentão, hein? Que presentão, hein? Foi um presente que a irmã me deu. E no primeiro dia eu já senti os efeitos, os benefícios da água. Porque eu tinha muita insônia. Insônia e irritabilidade. Essas duas coisas da menopausa que me incomodavam. Aí no primeiro dia que eu tomei 1 litro. Olha, eu dormi sentada. Dormia sentada, muito sono. Era muito sono. A minha filha pensava até que eu tinha morrido. Porque do jeito que eu ficava ali, eu ia até de manhã. E vou até de manhã, né? Olha que coisa, hein? E eu me acordo muito bem, não tenho dor no corpo, sai dor nas minhas pernas, né? A minha irritabilidade passou. Agora, quanto a calorão, eu não tenho calorão. Não sinto calorão, não sinto nada disso daí. Só era insônia. Mas teve vários outros benefícios, né? Muitos outros. Eu tinha muitas dores nas pernas. E eu não tenho hoje dores na perna, né? E eu me sinto muito bem. Agora, a dúvida que eu tenho é que eu sinto um pouquinho de tontura. Eu ainda sinto tontura. Eu bebo 4,5 litros de água, porque a minha região é muito quente, dá muita sede. E eu bebo bastante e dou para minha filha, porque eu tenho uma filha de 6 anos, ela sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar, né? Ela também toma. Aí ela reclama que ela faz muito xixi. E a gente urina demais. Faz mesmo em abundância, principalmente no começo, quando está dando o efeito detox na gente, né? Aí urina muito mesmo. É muito xixi que a gente faz. Aí ela faz muito e eu vi benefício nela também. Né? Que ela toma remédio controlado, ela tinha muito enjoo, ela foi emagrecendo e dorme também. Então, benefícios que eu tive foram vários. Agora, a insônia acabou, eu durmo muito bem, graças a Deus, né? Muito bem. As dores no corpo saíram, então eu tive muitos benefícios da água. A minha dúvida é porque eu tenho tontura, um pouquinho de tontura. Helena, veja bem, como eu falei, a água é maravilhosa, não é uma panaceia, por quê? Porque, às vezes, ela está fazendo o benefício que ela tem que fazer no organismo. Mas, em alguns casos, tem que ser avaliado por que está tendo a persistência da tontura. Tá?
Você sabe sobre sua pressão, como é que anda. Tem vários fatores envolvidos, entendeu? Então, precisaria fazer uma análise assim mais profunda para saber o que está provocando isso, porque a quantidade de água que você está tomando é boa. Sim. Então, precisaria só fazer uma avaliação para buscar melhor sobre essa questão aí, tá? Você sabe o seu tipo sanguíneo? Não, parece que é A positivo. Tá. Você toma muito café? 2 vezes por dia. Refrigerante? Não. Tá. Tenta suspender o café. Ah, tá. Eu tomo o quê? Chá? Uai, toma chá, outra coisa, ué. Não existe só café. Ou se E tu quiser pratico fazer, exercício. se tu quiser fazer o teste, compra o café descafeinado, sem cafeína. Tá bom. Tá. Faz Era um essa a minha teste aí, dúvida. Tá bom, doutor. Tá. tá E estou bom? desenvolvendo o projeto. Diminui o açúcar. Não usa açúcar. Ótimo, então tá bom. Então tira o café. Ah, tá. Tirar o café. Tá bom? Obrigada. Tenho Imagina. agradecido, tá? Eu que agradeço, Helena. Tá. Vamos para a Darcy agora, doutor. Darcy Terezinha. Vamos lá, Darcy, abre o seu som aí, nos fala de onde você é e seja bem-vinda. Eu sou do Rio Grande do Sul, Ah, de Porto uma Alegre. gaúcha, hein? A minha dúvida é que eu já tenho 63 anos, eu entrei na menopausa em 47 e até hoje eu tenho calorão. E eu sou muito a cabeça, principalmente a cabeça. Entendi. Você fez algum procedimento de retirada de algum órgão, alguma coisa assim ou não? Não, eu só fiz laqueadura. Tá. Então, você faz uso da água? Água normal da torneira, mas não tomo muita água. Coisa assim de 1 litro e pouco por dia. Tá. Você não tem esse aparelho que nós estamos falando aqui, o Silosimol. Eu nem conheço, por isso que eu queria saber como é que a gente entra, como é que a gente pode saber sobre isso. E quem convidou você para a live, Darcy? É que eu participo de um grupo, e aí no grupo alguém colocou. Ah, tá. E quem que comanda esse grupo lá? Eu até tenho que ver, porque é um grupo bem grande. Dá uma olhadinha lá, você vai no dados do grupo, vê quem comanda esse grupo e quem que mandou essa mensagem aí. A pessoa vai saber, a pessoa vai te conduzir para que você possa saber mais ainda sobre essa água, que hoje assim eu dei uma explicação por cima, não estamos assim destrinchando sobre o funcionamento da água, mas o que ela faz, né? E no seu caso aí seria super interessante você introduzir o tratamento com essa água modificada magneticamente e ela é mineralizada ainda. Porque essa mineralização, entre elas, entra o magnésio. E o magnésio, ele é responsável por mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Eu tenho insônia, eu tomo remédio para depressão, para dormir. Todos esses sintomas aí eu tenho. Então, faz esse tratamento com a água, depois de 3 meses você conta para nós como é que foi. Tá bom? Obrigada. Obrigado eu pela sua participação. Dodalto. Oi. Vamos lá, nós temos aqui um monte de mãos levantadas. Nós não vamos conseguir atender todo mundo. Não tá? vai. Então, vamos pegar mais 2 pessoas para a gente conversar. Infelizmente, não dá, porque não vamos ficar aqui até 10 horas, 11 horas. Maria Mercedes. Tem mais de 400 pessoas na live, eu estava vendo aqui. Isso. Maria Mercedes. Abra teu som aí, por favor, Maria. Isso. Vamos lá. Eu não conheço, estou hoje pela primeira vez, de um grupo também que mandaram para mim, é da Adriana e acho que o marido dela é Lázaro. E o que eu queria saber? Eu descobri ontem que eu estou com pedra no rim. Então, eu queria saber se essa água vai ajudar a quebrar essa pedra e eliminar ela.
Quebrar não, na realidade o magnésio ele vai desgastando, né, a pedra, né? Ele vai desgastando. E por haver a excelente hidratação celular, depois você vai conversar com essa pessoa que chamou você para a live, ela tem depoimentos de pessoas que era uma pedreira. Inclusive, eu sou experiência viva também. Eu tinha pedras pequenas, várias pequenas, eu eliminei muito, né? Eu só tive que fazer a cirurgia numa que era muito grande e estava na ureter. Então, eu não quis correr o risco, eu fiz aquela cirurgia pela uretra, né? Mas o monte de pedra que eu tinha, eu eliminei. E o mais interessante, com a continuidade do uso da água, eu não tive mais, entendeu? Então, eu nunca tive nada e ontem foi o clínico geral, ele falou para mim, vou te encaminhar para o urologista, já vou te passar um remédio, anda com ele na bolsa. Eu falei, mas eu não sinto nada. Então, agora à tarde, eu vi no grupo sobre a menopausa, falei, vou entrar. Então, agora eu vou procurar. Não, mas para cálculo renal, você vai ver o que tem de depoimento de gente que já botou cálculo fora, ó, se livrou de cirurgia. Então, eu vou dormir bem. Aí você pega a pessoa que te convidou e ela vai te passar toda a indicação aí. E interessante disso, inclusive, viu, Maria Mercedes, que você acaba adquirindo um produto que fabrica água na sua casa, vai transformar a água que você tem e vai beneficiar não só você, vai beneficiar a sua família toda. Se você tiver animalzinho, vai beneficiar também. Tá? Sim, então serve para todo mundo. Tem um irmão cadeirante há 12 anos, o outro que tem problema psiquiátrico e ele se coça por inteiro. Então, vai ajudar certeza mesmo. Vai apresentar algum resultado bastante benéfico. E depois eu posso dar meu depoimento. Com certeza, vai ser o maior prazer. Já ficamos felizes da sua participação. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigado, Maria Mercedes. Obrigada. Bom, vamos para a última aqui. Isso, vamos lá. Vamos para a última aqui. Antes dessa última, eu só quero falar o seguinte, que eu prometi que eu ia dar uma surpresa aqui para o pessoal, né? Então, vamos lá. O que é? Como o pessoal sabe, eu trabalho para o Brasil todo, eu faço consultas online, e uma última vez eu ofereci um super desconto para o pessoal que queria, além da água, estabelecer um tratamento de alimentação e tudo mais, e muita gente não conseguiu, né? Então, eu prometi que numa hora, futuramente, eu iria fazer isso. E hoje eu vou aqui fazer para vocês, para quem entrar no meu site, que está aqui na tela, terapeutadaltonleme.com.br. Quem entrar lá, tá? E falar assim, eu quero a consulta com super desconto de 30%. Então, quem fizer isso hoje, ele vai conseguir, talvez eu não consiga ver hoje, tá? Mas você larga lá. Aí você vai conseguir um desconto de 30% para a sua consulta, onde vai ser estabelecido o seu tratamento particular para você. Tá bom? Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês copiarem. Quem que você falou que era agora, que era a última? A Silvânia Costa. Então, vamos lá. Vamos voltar para a tela normal, depois eu volto para vocês aqui. Boa noite, doutor Dalton. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Silvânia. Da onde que você é, Silvânia? Eu estou falando aqui de Santiago, Chile. Opa! Ó, a coisa foi longe, hein? Viu só? Ei, lugarzinho, então, terrinha bonita aí, né? Bonito, gostoso. Aqui é muito bom. A Fátima Viana me convidou num grupo que eu estou de Pilates e quando eu vi lá a menopausa sem hormônio, aí eu decidi entrar porque justamente estou passando por essa fase. Tem 15 dias que eu me operei, esterectomia e anexectomia, tirei os 2 ovários também. Então, eu vou entrar nessa menopausa precoce. Tenho 49 anos, sim, mas eu fiz exame de hormônio antes, estava com os hormônios a quase 100%, então me tiveram que tirar esse útero, os ovários e as trompas, porque eu tinha muita hemorragia, e como eu tive um CA de mama o ano passado, eu não podia tomar hormônio. Então, quando eu vi hoje falando menopausa sem hormônio, tratamento sem hormônio, eu pensei, vou entrar nessa. E aqui no Chile eu já procurei, durante o tempo que você falava na palestra, eu não encontrei esse silomissol que o pessoal falava. Silocimol. Silocimol, perdão. Silocimol, então,
Por isso que eu entrei. Eu queria saber como funciona, como que é, o que é, não sei o que é, se é cápsula, se é um aparelho, não sei. Assim que eu gostaria de saber mais. É um pequeno aparelhinho. Nossa, acho que será que eu estou sem uma caixa aqui? Vou mostrar para você. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma caixa de silosimão. Espera um pouquinho só. Aham. Silvânia, enquanto o doutor Dalto foi pegar lá a caixa, você pode entrar em contato lá também com a Fátima, e aí ela vai te explicar bem direitinho como faz para você adquirir aí no Chile, tá? Aqui, ó. Beleza. Esses dois aparelhinhos aqui, ó. Ah, tá. Tá? Esse daqui, ó, é um magnetizador. Ele faz a quebra molecular da água, não deixando formar aquelas moléculas gigantes. Ele magnetiza 20 litros de água em 1 hora. Beleza. E esse daqui, ó, é o Top H+. Ele mineraliza a água com cálcio e magnésio. Tá. Tá? Então, veja bem, o interessante é que é um aparelhinho que vai servir para você, para toda a sua família, e ele vai servir para suas plantinhas, para os seus animaizinhos, se você tiver, tá? E você vai criar um verdadeiro tratamento de água na sua casa. Quer dizer, a água que você tem aí, ela pode ser tratada por esses aparelhos aqui. Espetacular. Ótimo. Ele não, vou entrar em contato com a Fátima. ele não filtra, mas ele faz essa modificação molecular na água. Não, a água daqui é muito dura. Eu já tenho que comprar esses galões de 20 litros, então para mim vai ser fantástico. E mesmo quando você compra galão de 20 litros, Silvânia, quando a água fica parada, ela começa a ter essa aglomeração de moléculas. Então, com esse aparelho dentro, isso não acontece por quê? Porque o infravermelho longo que reveste esse aparelho fica fazendo a movimentação na água que você não vê. E o magnetismo faz a quebra molecular. Estupendo, espetacular. Muito obrigada, Dalto. É uma Dalto. água leve de você tomar, um gosto agradável, levinha. Você toma, não pesa. Por quê? Porque a célula absorve. Excelente, muito obrigada. De verdade, valeu. Você falou que quem convidou você? A Fátima Viana? Acho que ela saiu. Obrigado pela sua participação, Silvânia. Gente, bom, doutor. então, ó, eu espero ter esclarecido muitas dúvidas para vocês, tá? Aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu aconselho você a procurar a pessoa que te indicou. Ah, foi num grupo? Então, manda no grupo lá. Quem é que postou isso aqui no grupo? Aí a pessoa vai aparecer. E aí você vai ter a oportunidade de ter esse benefício na sua casa também, tá? E quanto àquela hora que eu falei que postaria de volta aqui para vocês, o meu site é esse aqui. Eu vou deixar mais uma vez aqui compartilhado, tá? Então, gente, eu só vou pedir para vocês. Ali no site, a hora que você entrar, vai falar, eu quero saber mais a respeito. Então, ali você vai colocar assim, olha, eu quero super desconto na minha consulta de 30%. Só que eu já sei quem é e vou selecionar a possibilidade do número de pessoas aí que entrar, vai ter esse super desconto aí, tá bom? Foi um imenso prazer estar com vocês aqui. Como sempre, eu não só passo o que eu sei, mas eu aprendo muito com vocês, né? Por quê? Porque vocês acabam mostrando na prática como que a coisa funciona. E isso é importante. Na nossa vida, desde que nós estamos abertos a aprender, nós vamos continuar tendo um aprendizado infinito em nossa vida. Tem um ditado que diz assim, ó, o que cai do pé é fruta madura. A fruta verde, ela vai continuar verde e crescendo. Então, nunca vamos achar que a gente sabe demais. Nem eu, nem vocês. Nunca achar que sabe demais, por quê? Porque se eu achar que eu amadureci, eu vou cair do pé, eu vou apodrecer. Agora, se eu continuar verde e crescendo, eu vou estar sempre aprendendo. Eu aprendo com uma criança, eu aprendo com um cachorro, com um pássaro, né? Então, basta que nós tenhamos a nossa mente aberta para que realmente isso possa engrandecer no nosso intelecto, no nosso aprendizado e na nossa expansão da saúde. Tá ok? Esse legado que eu deixo para vocês hoje. Doutor Dalto, muito, muito obrigado. Eu acredito que, eu dizendo que hoje nós tivemos uma excelente consulta
ainda é pouco, porque foi muito bom, como sempre, né? A live que o senhor tem feito, e com certeza todos tiraram grande proveito. Se ficássemos aqui a noite toda, iríamos continuar falando até amanhã de manhã, porque tem muita gente aqui levantando as mãos. Mas Você sabe se o YouTube caiu ou não? Acho que não. Não, caiu não. Então tá caiu bom. não. Viu? Então, muito obrigado mais uma vez. Foi de grande ajuda aí que você fez, viu? Senão o Orlando teria caído, teria acabado a live, né? Muito obrigado. Estamos aqui. Estamos juntos, tá? Muito obrigado e obrigado a todos que estiveram aqui hoje com a gente. Foi muito boa a nossa live. E boa noite a todos. E boa noite, viu, doutor Dalton? Foi um prazer estarmos juntos aqui. O prazer foi todo meu. Tchau para todos. E até a nossa próxima live, se Deus quiser, que vai ser bem breve.